cocriação. Pelo poder da cocriação e com a força divina que habita em mim, eu crio agora todas as curas físicas e determino a ativação das memórias celulares para que assim decretemos o interrompimento de qualquer processo de deteriorização do sistema físico e desativo as memórias de doenças físicas, emocionais, mentais, espirituais, financeiras, afetivas e sexuais. Peço para ativar e reconectar os 12 códigos de DNA para que eu possa, então, alcançar os 12 níveis superiores de conhecimento espiritual, físico e mental. Que estabeleça, assim, de forma equilibrada e harmoniosa a ativação e o crescimento da força da glândula pineal para atingir as frequências mais altas de conhecimento superior e colocar em marcha o processo de ascensão que está gravado no meu DNA. Que assim seja. Amém. Bom dia a todos, bom dia ouvintes, bom dia Pedro. Estamos aqui hoje com o nosso programa Despertar da Alma. Hoje a Cleusa não está presente, mas está presente em espírito, convidando vocês a despertar essa alma, despertar o conhecimento, o autoconhecimento que a gente precisa para o nosso desenvolvimento. E hoje eu trago o assunto para vocês falando sobre qual a necessidade do mapa, ou qual a função do mapa, né? Que sempre me perguntam, eu vou fazer o mapa por quê? Ou serve para quê? O mapa, na verdade, como o nome fala, é um mapa. Ele vai representar um caminho ou direções que a gente normalmente toma, às vezes de forma inconsciente. Então, o que a gente faz? São hábitos, padrões, respostas emocionais que a gente tem e que, às vezes, a gente primeiro faz e depois a gente fala, puxa, por que eu fiz isso? Por que eu agi dessa forma? Porque você já carrega esse padrão que muitas vezes é herdado de pai e mãe e que a gente tende a repetir. Então, assim, para você que está querendo sair desse ciclo, né, desse ciclo familiar negro que a Cleusa sempre fala, é importante você estar consciente e você estar entendendo o seu mapa e verificando aonde que você está automatizado. Qual é a resposta que você dá, que você coloca de forma automática, que você age muitas vezes sem pensar e depois vem o arrependimento. Então, nesse processo de autodescoberta, de realização, de autoconhecimento, o mapa ele é muito importante, é a ferramenta mais importante que a gente tem. Eu vou passar os telefones do nosso espaço para quem quiser estar querendo saber o preço do mapa ou querendo saber como que pode ser feito. A gente trabalha eu e a Cleusa fazendo o mapa, eu de forma com o mapa astrológico, ela com o mapa numerológico, ambos os mapas trazendo assim uma grande informação sobre a personalidade e sobre assim caminhos que a gente pode tomar para fugir desse ciclo que às vezes a gente não consegue romper. O telefone é o 913 16 2396 e pode ser falar com a Stephanie, esse telefone também é o WhatsApp, ela vai estar tirando dúvidas de valores, horários, atendemos de forma online também, então se você não está em São Paulo ou está numa cidade ou num país até diferente do nosso, a gente consegue ainda assim fazer o atendimento pelo Skype ou pelo WhatsApp, pelo Zoom, tem várias plataformas que a gente pode fazer esse atendimento também. E continuando com o assunto que eu trouxe, o que o mapa vai mostrar para a gente? Ele é um desenho do campo, né? Desenho daquele pedaço, então ele vai indicar que emoções a gente deixa guardada, e funções de quais eventos essas emoções ficaram presas ou elas criaram esses padrões, em função de que eventos, que matrizes que vão originar essas emoções e essas respostas que a gente tem, né? Então esses padrões de repetição muitas vezes foram causados por algum trauma ou uma violência na infância, e é isso que a gente precisa investigar.
Então é isso que o mapa vai facilitar e vai trazer à luz, né? Porque muitas vezes a gente age de forma inconsciente ou de forma automática e continua naquele padrão. Então assim, eu chego, recebo uma resposta e dou uma patada ou dou uma agressão. E aí eu falo, puxa, por que eu fiz isso, né? Mas não vou me aprofundar. E aí quando vem de novo a mesma resposta ou uma parecida, a gente dá a mesma patada. Quantas vezes a gente não faz isso, não é? Então é isso que a gente tem que parar e falar, opa, isso não está legal, isso não está bom para mim. Então eu preciso modificar, eu preciso de uma ajuda para sair, para quebrar esse padrão. E é nesse momento que o mapa vai ajudar você. Então, assim, essas emoções que muitas vezes a gente fica guardando é de situações que a gente viveu ou num relacionamento abusivo, ou até mesmo numa violência que a gente vivenciou na infância, que muitas vezes a gente não quis guardar. Tem muitos mapas que eu atendo que as pessoas, conforme a gente vai conversando, falando sobre a infância, e elas falam, eu não lembro nada da minha infância. E para mim me causa bastante surpresa, porque eu lembro de muita coisa da minha infância, né? Então assim, tem muita informação importante que a gente viveu ou conflitos importantes que a gente viveu e que são importantes hoje para a gente entender os nossos padrões. Então, assim, quando você se depara com esse bloqueio, né? Que você fala, não lembro nada da minha infância, e você olha o mapa da pessoa e vê ali que ela foi subjugada ou por um pai violento ou por uma família assim com muita necessidade até material, então você vê que de certa forma ela não quer enxergar mais essa dor, esse problema. E isso é importante no processo de cura. Ela precisa rever essas dores, ela precisa rever esses sofrimentos para que eles não continuem direcionando o comportamento dela hoje. Então é isso que a gente tem que fazer, essa autoanálise, esse parar para pensar, né? Então fala assim, o que é essa dor que eu carrego? O que é essa dor que me impele por esse caminho, que não é o caminho que eu quero fazer? Então a gente tem que usar uma ferramenta, que no caso é o mapa, para desvendar, para descobrir por que essa dor ainda continua direcionando, por que essa dor continua tirando você do seu caminho da felicidade. Porque, na verdade, todos viemos para cá para ser feliz. Mas nesse percurso torto de felicidade que a gente tem, né, é o que, às vezes, a gente acaba repetindo esses padrões de família. Então, assim, para quem tem esse tipo de comportamento, esse tipo de padrão, pare e analisa até que ponto isso é o que você quer que direcione a sua vida. Até que ponto você quer continuar repetindo esse comportamento. E é interessante notar que assim, esses comportamentos eles vão fazendo de forma inconsciente a gente tomar algumas atitudes. Então, até conversando com uma cliente outro dia, ela falou, nossa, eu estou repetindo a mesma história da minha mãe, que ela tinha esse mesmo comportamento de quando eu era criança, que eu achava horrível e que assim, hoje eu vejo que eu estou fazendo igual. Então, assim, era a forma como ela tratava os filhos. Então, essa mãe que ela tinha, tratava os filhos de uma maneira grosseira, gritava, acusava eles, manipulava. E ela falou que, reclamando, né, da forma como o filho dela a tratava, aí ela falou assim, eu estou percebendo agora, né, enquanto a gente conversava, que eu estou fazendo igualzinho minha mãe fazia comigo. E é uma coisa que eu achava horrível, que eu detestava. Só que agora eu estou vendo que eu estou fazendo com meu filho a mesma coisa que ela fazia comigo. Então é esse tipo de comportamento que a gente fala que isso tem que parar, né? Que você tem que mudar. Ou você vai querer ficar repetindo esse padrão familiar para sempre, passando isso adiante, né? Então alguém tem que ter essa luz, né? Esse insight e falar, para tudo, agora eu quero sair desse ciclo, né? Sair desse círculo
Então eu vou romper com isso. Então é por isso que o autoconhecimento é importante, por isso que fazer seu mapa é importante. E tem outras ferramentas também. A gente tem o tarô, que pode estar ajudando também a desvendar aquele período que você está vivendo. Então tudo isso são ferramentas que vão ajudar nesse autodescobrimento, né, no autoconhecimento. Então é isso que a gente sempre orienta, que a gente sempre indica. E lembrando os ouvintes também que a gente já está com novas turmas de Reiki em formação. Então, para quem não tem o seu curso de Reiki 1 e 2, muitas pessoas só fizeram o 1, né? Então, a gente está abrindo turmas para Reiki 1 e 2 e a gente já está pedindo para os ouvintes que têm interesse, está deixando seu nome, telefone com a Stephanie para ela estar montando as turmas. Normalmente são de finais de semana, ou de sábado ou domingo, o dia todo, e nesse dia você vai estar aprendendo as duas técnicas, tanto o Reiki 1 como o Reiki 2. E vai ter o certificado também no final da conclusão do curso. É um preço bem acessível, tá? Então, quem tem interesse, quem já fez, quer fazer de novo, reciclar, a gente tem essa ferramenta também. Então é legal, é importante e a turma vai ser formada agora no final de agosto. Então, para quem quiser já tá se antecipando, é só entrar em contato no telefone 913 16 2396. Falar com a Stephanie, deixa seu telefone lá, deixa sua dúvida, que a gente vai estar retornando depois. Eu vou passar também agora o telefone da rádio. Daqui a pouquinho eu vou falar com os ouvintes. Aí quem quiser estar ligando, tirando alguma dúvida ou quiser fazer alguma pergunta, o telefone é o 3171-0221. Quem está desperto, quem quiser acordar a sua alma, é só entrar em contato com a gente. E voltando ao assunto, né, do ciclo familiar, né? Então, assim, eu posso dar um depoimento falando de muitos padrões que eu herdei também de meu pai, da minha mãe, e que às vezes a gente tem que lutar contra isso, tem que estar consciente, tem que estar rompendo isso. Então a gente vem de um padrão assim, de uma infância às vezes com muita restrição, com violência, e isso às vezes a gente tem que parar e pensar. E isso é um trabalho longo, é um trabalho de autoconhecimento, mas também de autotransformação. E não é fácil, eu falo de experiência que realmente não é fácil. É uma luta diária, que muitas vezes a gente tem que estar consciente e a gente tem que estar percebendo aonde que eu quero chegar, qual é o padrão que eu quero romper. E isso, assim, eu enxergando, eu falei, eu não quero repetir esses caminhos, não quero ser uma pessoa violenta, não quero ser uma pessoa agressiva. E às vezes a gente tem que lutar com isso a todo momento ou no dia a dia através da autoconsciência. Então é isso que a gente sempre orienta, né? O mapa ele vai ajudar a entender esses sentimentos também que a gente carrega de pai, de mãe. Eu venho de uma relação muito complicada com meu pai, assim. Então demorou muitos anos para eu entender que ele era daquela forma e que era o caminho dele, a opção dele, né, de seguir daquela forma, e que também a gente acaba trazendo muita coisa de pai, de mãe, para a gente reviver, né, para assim reformar aquele sentimento, né, e trabalhar aquela energia, aquele conhecimento de uma forma melhor. Então é isso que a gente tem que pensar, é isso que a gente tem que lembrar também. Então, para você que culpa seu pai, sua mãe, para e analisa até que ponto eles não fizeram o máximo que eles podiam fazer por você. Infelizmente, nosso programa chegou ao final. Te desejo uma boa semana. Assim, entre em contato conosco, né? Tenta ver com a Stephanie como que a gente pode te ajudar também. Mas eu aconselho você a fazer pelo menos um tarozinho com a Cleusa para ter uma orientação, tá bom? E deixo aqui o meu grande abraço a todos os ouvintes. Até semana que vem. A gente está de volta com o nosso Despertar da Alma.